Diz assim a palavra do Senhor. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós carecemos mais uma vez da iluminação do Teu Espírito para nos usar aqui, ó Deus, para falar ao Teu povo. Ser conosco, abrilhanta a nossa mente, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amados irmãos, nos tempos bíblicos, casamento não era feito com base nas afeições. Não era. Nos tempos bíblicos, casamento também não era feito com base no sexo. Hoje o casamento é mais prioritariamente o sexo e também nas afeições. Gostei da pessoa, então vou me casar. Mas nos tempos bíblicos não era. Nos tempos bíblicos, o casamento era construído na base dos valores morais, tanto do homem quanto da mulher. E se você quiser ver uma amostra, está lá em Provérbios 22, versículo 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Viram? Não eram os valores monetários, e não eram os valores de afeições dentro de casamento que dava valia para alguém se casar, mas eram os valores morais e éticos. E vimos, irmãos, nos sermões passados que o plano de Noemi para casar Boaz com Ruth era um plano arriscado, era um plano muito arriscado. E aos olhos, irmãos, da nossa cultura, tinha tudo para dar errado. Quando nós olhamos aquela passagem onde Noemi orienta Ruth a ir para uma roça, uma lavoura, e deitar-se aos pés de um homem, uma mulher bem vestida, linda, bonita, e deitar-se aos pés de um homem no meio do nada, altas horas da noite. Nós, com a nossa cultura maldosa, nós olhamos e falamos assim: essa mulher perdeu o juízo, ela não tem bom siso, esta mulher não está orientando corretamente a essa moça, tão nova que ela é. Será que ela perdeu o juízo? E por que, irmãos, nós pensamos assim? Por uma razão, eu acho, porque em nossa cultura, a mulher para muitos é objeto de desejo e satisfação do homem. A nossa cultura tem essa visão. E o conceito de masculinidade no mundo é de um homem pegador. Se ele não é um homem pegador, ele é fraco. Ele não entendeu o espírito da nossa época. E talvez seja por causa disso, amados irmãos, que muitos jovens, ao ingressarem na universidade, têm muitos problemas lá. Ele é zombado, ele é criticado, e até mesmo a sua masculinidade pode ser, irmão, confrontada. Porque a nossa cultura vê a mulher como um objeto, somente um objeto. Eu estou dizendo a nossa cultura, não estou dizendo que isso acontece com todos, mas a nossa cultura vê a mulher como um objeto. E bom, irmãos, nós finalizamos aí o sermão passado com Boaz acordando meia-noite assustado, Ruth deitada aos seus pés, e ele levou um tremendo susto. Meia-noite, imagine você no meio do nada, e alguém mexe, ele está guardando a sua eira, o seu fruto de colheita, tão dolorosa que foi, e de repente alguém mexe aos seus pés, e ele acorda assustado. E hoje nós vamos ver, irmão, dos versículos 10 a 13, como nós lemos,
que Boaz disse para Ruth ficar ali até amanhecer. Fica-te aqui. Nós vamos fechar esse sermão hoje até o versículo 13. Por que ele pediu isso? Porque ele era um homem de caráter. Ele está demonstrando que ele é um homem que é o resgatador, tanto da família de Elimeleque, como de Noemi e também de Ruth. As características deste homem, nós vamos ver hoje duas características de que ele, não o outro, que era um parente mais chegado, era o resgatador. Era aquele que ia redimir a situação tanto financeira, moral e também espiritual da família de Elimeleque. Portanto, irmãos, Boaz manifesta caráter e disposição de um verdadeiro resgatador. Dos versículos 10 e 11, se você ver aí, quando reconhece a graça de Deus na vida de Ruth. Olha, irmãos, o pecado, na verdade, tira a capacidade do homem de ver cores e tira a nossa capacidade de ver coisas boas no outro. O pecado, ele embota a nossa mente e traz grandes cataratas no nosso olho. Nós não conseguimos ver o outro, coisas boas no outro. E às vezes nós só vimos defeito. Mas aqui, irmãos, este homem, ele olha para Ruth e ele bendiz a Deus pela vida dela. Ele não assustou. Está vendo que a cultura da época era diferente da nossa? Porque se fosse hoje, o que nós pensaríamos de uma mulher deitada altas horas da noite aos pés de um homem no meio do nada? O que a vizinhança pensaria? O que eu pensaria, o que você pensaria? Mas ele tem uma visão correta das coisas, irmãos. A graça de Deus trabalhou na mente de Boaz. A graça de Deus limpou os olhos dele e também ajudado pela cultura, e ele viu corretamente a ação de Ruth. Talvez ele poderia ter pensado, o antepassado, levado o antepassado de Ruth. Se ele fosse para Gênesis 19, por exemplo, versículo 37, ele poderia ver, fazer um apanhado nos arquivos dos moabitas, de onde vieram os moabitas. Diz lá em Gênesis 19, versículo 37, que as filhas de Ló saíram de Sodoma, e Ló habitou em cavernas, numa montanha, um lugar bastante insalubre, por assim dizer. E as filhas de Ló falaram: não tem homem por aqui para nós suscitar descendência. E a filha mais velha de Ló disse: olha, por que nós não embebedamos o nosso pai e deitamos com ele para ter filhos com ele? E ela fez isso, amados irmãos. E sabe qual foi o nome do primeiro filho que nasceu do relacionamento de um pai e de uma filha? Moabe. Moabe, o primogênito de Ló. Moabe era tanto filho como neto de Ló. Talvez Boaz pudesse olhar o antepassado de Ruth e falar: você é moabita, você veio aqui para me seduzir, você veio aqui para continuar aquela, como nós falamos aqui, queridos irmãos, para continuar a sina dos moabitas, para continuar a linha de maldição em cima de mim. Mas Boaz não viu isso. Boaz não viu isso, porque ele estava olhando toda a situação, irmão, com a lente da providência de Deus. Mas ele poderia também ir para Números, capítulo 25, versículo 1, onde diz que as mulheres moabitas seduziram sexualmente o povo de Israel para que Deus amaldiçoasse o povo de Israel. E eles comeram, beberam. Está lá em Números 25, na grande idolatria de Baal Peor. Os moabitas estavam lá. E Boaz poderia ter pensado: olha, Ruth, como moabita, veio me seduzir para trazer desgraça na minha vida. Mas não. Aquilo ali, irmão, estava sendo conduzido por Deus. O plano era de Noemi. Ela achava que era de Noemi, mas o plano não era exatamente de Noemi, era de Deus. Deus estava nesse negócio. Então ele diz: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Note bem a palavra hebraica aqui, baraque, bendita. E essa palavra baraque ocorre 330 vezes nas Escrituras Sagradas, como bem dizer. E ela significa longevidade, prosperidade,
fertilidade, fecundidade. Então ela tem vários significados. E quando ele diz, bendita seja tu do Senhor, minha filha, ele está lembrando, irmãos, lá de Gênesis 1:22, onde Deus criou o homem, e a primeira palavra que Deus faz para o homem é Baraque, bendito seja você, que você frutifique sobre a terra. E Deus usa, e o escritor sagrado, Moisés, usa lá, é verdade, a palavra Baraque, bendito, abençoado seja você. Então aqui Boaz olha para Ruth e não pensa mal dela. Você é uma menina extraordinária, Ruth. Você é uma menina que é abençoada por Deus. Você é uma menina que é minha filha, na verdade, porque eu sou bem mais velho do que você. Note bem que minha filha aqui, irmãos, é muito mais, sim, do que demonstrar mais idade. É isso também, mas é muito mais do que isso. Vai além da mera afeição que Boaz tinha por ela. A gente percebe que havia sim uma afeição por ela. Porque este amor, irmão, de afeição, de paixão, pode acabar. Mas o amor verdadeiro, aquele amor que Deus uniu ali, como no caso de Ruth e Boaz, é, irmãos, para toda a vida. E esse amor paternal, nós vimos que Deus nos amou desta forma. Esse amor, Ele nos chamou de filhos através de Cristo Jesus. E nós não somos, irmãos, meramente estrangeiros e forasteiros aqui nessa terra. Nós somos filhos de Deus. Que grande privilégio, irmãos, e alegria foi para Ruth ouvir essas palavras de Boaz, principalmente quando ela disse que ele disse que ela era bendita do Senhor. Olha bem, irmãos, alguém que era até pouco tempo moabita, alguém que até pouco tempo era tão somente serva de Boaz, alguém que não tinha esperança em Belém, alguém que estava longe do pacto de Deus, alguém que não estava inserido dentro da aliança de Deus, mas agora ela recebe essa expressão, Baraque, bendita menina que você é uma bendita do Senhor. Agora Ruth, irmão, não era assim, simplesmente uma moabita, agora ela não era somente uma serva. Talvez ela nem soubesse, irmãos, quem ela seria na linhagem do Redentor. Eu acredito que ela não sabia disso. Acredito que isso não foi revelado a ela. Talvez ela nem ficou sabendo da grande operosidade de Deus na vida do seu bisneto, que é Davi. Pense bem, irmão, Davi, bisneto de Ruth. Como que Deus faz as coisas? Como que Deus, irmãos, tira uma pessoa do pecado, da lama do pecado, e traz para o meio do povo dele, transforma o seu coração e faz que essa pessoa seja uma bendita do Senhor. Ela não tinha ideia, irmãos, que ela estava na linhagem do Redentor. Então Boaz bendiz ao Senhor. Oh menina, você é uma menina abençoada. Você trará muitas alegrias para Israel pela sua atitude. Mas agora volte seus olhos aí, irmãos, para outra parte do versículo 10. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Veja bem, irmãos, quão grande é a operosidade da graça de Deus na vida de uma pessoa. Irmãos, a graça de Deus na nossa vida, ela alcança patamares crescentes. Irmãos, quem tem a graça de Deus, ele sai de um nível e vai para o outro. Observe a trajetória da graça de Deus na vida de Ruth. Quando ela abandonou a sua família, quando ela diz, eu vou também para Belém, Noemi, o seu Deus será o meu Deus. Ali houve uma transformação no coração desta mulher. E ali a graça de Deus entrou no coração dela. Mas aqui, irmãos, ela demonstrou de todas as formas que Deus tinha mudado de fato a sua vida, que Deus estava com ela, que Deus estava conduzindo a vida dela. Porque Boaz diz, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Veja bem aqui que Boaz está dizendo, irmãos. Boaz estava dizendo, olha, e ele reconhece isso em Ruth. Ele reconhece que ela poderia se casar com rapazes que igualavam a idade com ela.
ela poderia casar com um rapaz, inclusive, rico. As pessoas conheciam a fama de Ruth em Belém. E o versículo 11 fala isso. Todo mundo da minha cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Não somente bela esteticamente, mas você é uma mulher virtuosa. Então você poderia casar com um rapaz da sua idade, mas não. Irmãos, aqui nós vemos como o amor de Deus tira o egoísmo de dentro de nós. Joga fora o egoísmo de dentro de nós. Quando Boaz diz, você poderia ir atrás de jovens, ricos ou pobres, ele está dizendo, Ruth, hoje você está numa condição de escolher e não de ser escolhida. Olha onde Deus colocou essa mulher. Olha o que Deus fez na vida dela. Isso, irmão, traz tanta esperança para nós. Isso traz tanta esperança para você que vai me assistir depois. Que Deus pode sim mudar a sua vida. Deus pode sim mudar a sua situação. Deus pode te tirar da lama, como o Salmo 40 diz. Ele tirou os meus pés de um lodo e firmou os meus pés na rocha. Deus, irmãos, é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E aqui ele mostra isso na vida de Ruth. Esse amor, irmãos, ela não pensou somente nela. E Boaz diz, você não pensou somente em você. Você poderia casar, sim, com qualquer um, mas você está preferindo a mim. E isso mostra que você é uma mulher virtuosa. Você não é uma mulher interesseira. Talvez outros poderiam pensar, essa menina está querendo dar aquilo que nós chamamos aqui no Brasil, o golpe do baú, porque Boaz era rico, mas ele viu que ela tinha condição de casar com qualquer um lá em Belém. Eu acredito que tinha até propostas de casamento para ela, mas ela não pensou somente nela, ela pensou na sua sogra, na sua mãe, que ali era a mãe dela. Ela pensou, não. Como que Deus muda, irmão, a nossa visão? A graça de Deus muda a nossa visão, muda o nosso coração. E aquilo que os teólogos chamam lá, que Paulo falou, a tríade da graça, né? Fé operosa, amor abnegado e esperança, a tríade da graça operando dentro de nós. Ah, amados irmãos, se não for a graça de Deus, nós fazemos escolhas aos nossos olhos, fazemos escolhas baseadas nas nossas afeições, nos nossos desejos. Se não for a graça de Deus, irmãos, trabalhar na nossa vida, se não for o poder de Deus mudar a nossa visão, a disposição, irmãos, do nosso coração, nós olhamos, irmãos, como Ló viu as campinas de Zoar e foi, mas lá não era o lugar correto para se morar. Irmãos, linkando aquilo que Boaz está dizendo, olha, menina, você poderia sim casar com um rapaz que você quisesse. Você hoje está numa condição de escolher jovens da sua idade. Eu já sirvo para ser seu pai, e você está aqui pensando na sua sogra. Que grande virtude você tem, que grande amor você tem. Agora, continua o texto, agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E até aquele momento, irmãos, ela estava com medo de algo dar errado. Percebe aqui na fala de Boaz? Não fique com medo, não tenha receio. Ela estava, irmão, receosa do plano de Noemi falhar. Mas este não era o plano, como eu disse anteriormente, de Noemi, era o plano de Deus. Era o plano de Deus para a vinda de Cristo Jesus. Os planos dos homens, amados irmãos, podem falhar, mas o plano de Deus nunca falhará. Ninguém consegue frustrar os planos de Deus. Ninguém consegue, irmãos, desviar os planos de Deus. Satanás e seus demônios não têm poder para frustrar os planos de Deus. Quando Deus, irmãos, fez um plano na sua vida, saiba você, ele vai a bom termo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz, estou
olha o que ele diz: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até a vinda de Cristo Jesus. E essa obediência, irmãos, aqui, esse medo que Ruth teve provisoriamente, nos lembra de Adão. Você lembra de Adão? Você está lembrado de Adão? Quando ele pecou, Adão e Eva pecaram e procuraram esconder de Deus. E quando Deus, digamos, os achou, eles disseram: ah, Senhor, ouvi sua voz no jardim, tive medo e me escondi. Mas ali, irmãos, veja bem, olha que link maravilhoso que nos faz aqui com Adão. O que Deus falou para Adão, no meio do medo dele, no meio do receio dele: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Deus fez uma promessa. Aqui Boaz diz: não tenha receio, minha filha, não fique com medo, porque tudo quanto dissesse eu te farei. Eu vou fazer aquilo que prometi. Como Deus, irmãos, é maravilhoso para com a nossa vida. Como Deus, irmãos, nos tirou desse mundo de trevas, nos colocando na sua maravilhosa luz, como diz a Santa Escritura. Então você vê que aqui ele se mostra um homem que é um resgatador de verdade, um resgatador genuíno. Por quê? Porque ele conseguiu ver aquele ato de Ruth, ele conseguiu ver a graça de Deus na vida dela. E por isso que ele diz: bendita és você, menina. Mas agora, irmãos, a segunda característica da graça de Deus na vida de Boaz é que quando ele decide honrar a Deus mais do que a Ruth. Ah, irmãos, aqui está o ponto. Ele vê que Ruth tem a graça de Deus, que ela é sim uma mulher virtuosa, mas agora ele quer fazer as coisas, irmãos, baseado na palavra de Deus. Ele quer fazer as coisas conforme a providência de Deus exige. E você pode estar perguntando: se é isso, então por que Ruth antecipou pedindo Boaz em casamento? Lança sua capa sobre mim, você é o resgatador. Lembra lá do versículo 10? Eu entendo, irmãos, que primeiro Boaz não ficou confortável em tomar a iniciativa, porque ele era bem mais velho do que ela. Ela tinha idade para ser filha dele. E segundo, havia um resgatador que era o parente mais próximo de Elimeleque do que ele. Havia um outro. Ele era o primeiro na linhagem de resgatador. Então ele aguardou o sinal favorável de Ruth para ele tomar as providências necessárias. Acho que Noemi percebeu isso, por isso que ela fez o plano. Ele não vai tomar iniciativa, minha filha, porque eu conheço ele tem um caráter ilibado, ele tem integridade a Deus, ele teme a Deus, ele não vai fazer isso, ele não vai tomar iniciativa. E com base, irmãos, nesses dois porquês, é que vemos o caráter de Boaz se exteriorizando de forma brilhante, porque ele não permite que as afeições e até paixões exerçam o primeiro lugar na sua vida. Ele está mais preocupado em cumprir a vontade de Deus do que cumprir os desejos de Noemi, de Ruth e até dele mesmo. Boaz reconhece o seu lugar e aguarda a providência de Deus para agir em seu favor. Aqui, irmãos, ele nega literalmente a si mesmo, preferindo agradar a Deus aos homens. E o que Jesus diz sobre isso? Você lembra de Mateus capítulo 10? Depois de Jesus ter escolhido os 12 para seguir, ele fez as seguintes advertências: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ruth e Boaz estão aqui, irmãos, retratados. Ruth deixou pai, mãe, sua terra, sua família, deixou tudo para servir o Deus de Israel. E quem fez esse trabalho no coração dela? O Espírito de Deus. Porque se Deus não fizesse o trabalho, ela seria como órfã. E é somente pela graça que ela tomou essa decisão. Você está lembrado de Orfa? Orfa também casou na família de Elimeleque.
tinha também sentimentos profundos com Noemi, conhecia o Deus de Noemi, tinha grande afeição pela família de Elimeleque, e Orfa até se dispôs a ir também para Belém. Eu acredito que até na encruzilhada entre Belém e Moabe, mas ela fez o que estava no seu coração. O seu coração era do segundo Adão, e não do primeiro Adão, e não do segundo Adão. Deus não transformou a vida de Orfa, por isso que ela falou, eu vou voltar para a minha terra. Mas Ruth falou, não, o seu Deus é o meu Deus. Aonde você for sepultado, eu também serei sepultada lá. Deus fez essa mudança no coração dela. E é por isso, irmãos, que ela pôde tomar essa decisão acertada. E Orfa nunca mais aparece nas páginas das Escrituras Sagradas. Ela desapareceu, não somente de Belém, mas também das páginas das Escrituras Sagradas. Vejam vocês, irmãos, que é aqui que o ponto que Boaz vê em Ruth. Essa, vamos dizer hoje, essa moça tem um coração transformado. Ela também faz parte da família de Deus. E por isso que ela é uma mulher virtuosa. Mais uma vez, irmãos, aqui no caso de Orfa e Ruth, nós vemos que o homem natural não consegue agradar a Deus. Ele não consegue colocar os interesses de Deus em primeiro lugar. Ele coloca os seus interesses em primeiro lugar e não os de Deus. E para ele colocar os interesses de Deus em primeiro lugar, Deus precisa ir lá no âmago da sua alma e mudar a disposição do seu coração. E o que você está priorizando, amados irmãos, na sua vida? Como que você lida com o sagrado? Como que você lida com as suas paixões e afeições? Nós vemos aqui, irmão, como que Deus vai transformando a vida de uma pessoa quando ela reconhece quem ela é. Ela reconhece que ela é pecadora e ela precisa de Deus, porque esse é um grande sinal de uma pessoa regenerada. Ela sabe que precisa de Deus. Então Boaz disse, fica-te aqui esta noite. O resgatador, irmão, tinha também um caráter elevado, porque ele não permitiu que Ruth saísse no meio da noite, depois das 0 horas, correndo risco estrada fora. Fica aqui, que eu vou te proteger. Seu desejo, irmãos, era de fato proteger Ruth de algum tipo de violência, inclusive violência sexual que ela poderia sofrer a altas horas da noite. Fique deitada aqui até o amanhecer. Aí você parte, você vai embora, mas fica aqui, não sai andando estrada fora a esse horário. Olha, irmãos, que caráter resgatador nós vemos aqui. E o que Jesus faz conosco, irmãos? Ele nos guarda. Jesus falou com seus discípulos que nós estamos seguros na mão dele. E ninguém vai perecer. Ninguém vai perecer, porque Ele nos guarda. Ele é o guarda fiel de Israel, como diz o salmista. É Ele que nos guarda. Aqui está o caráter do resgatador, do redentor. Então, irmãos, olhando agora o versículo 13, vemos que Boaz promete resgatar Ruth, caso o parente mais próximo recusasse fazê-lo. Tão certo como vive o Senhor, ele disse. Ele faz um juramento de que vai fazer isso. No juramento, irmãos, a pessoa chama Deus para ser testemunha do que ele está prometendo. Essa fórmula, tão certo como vive o Senhor, era a mais solene que um judeu usava quando expressava uma profunda verdade. Quando ele queria enfatizar que ele estava falando é verdade, ele pegava Deus como testemunha e dizia, tão certo como vive o Senhor, eu vou te resgatar, Ruth. Vou fazer aquilo que Deus requer de mim, mas vamos deixar a providência de Deus guiar as coisas. Há um resgatador mais próximo do que eu. Vamos ver como que Deus vai conduzir as coisas, Ruth. Mas fica aqui essa noite. Quais eram as responsabilidades, amados irmãos, do resgatador? Eram 2 responsabilidades, no mínimo, que ele tinha. Conforme Levítico 25, versículo 25, se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então
virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Então ele tinha a responsabilidade de resgatar não somente a pessoa, mas toda a propriedade. E este era o caso de Noemi. Elimeleque vendeu as propriedades que ele tinha para ir para Moabe, por causa da fome. E a Noemi volta agora e essa propriedade pertence a outro. E ela não tinha dinheiro para comprar de volta esse terreno. E a lei dizia que a propriedade teria que ficar na família. Mas para ficar na família tinha que ter um resgatador. É aqui que Boaz entra. Tem um outro resgatador. A prioridade é dele. A palavra de Deus diz que é dele. Mas se ele não quiser, tão certo como vive o Senhor, Ruth, eu vou fazer. É um homem que honra a Deus. É um homem, irmão, íntegro. Mas quem faz isso na vida do homem? A graça do Senhor. Aí a responsabilidade também que ele tinha com Ruth. Deuteronômio 25, versículo 5, que nós já lemos aqui em outros sermões, diz que se o irmão não deixasse filho, ele era obrigado a casar com a viúva, para suscitar descendência ao irmão falecido. Então aqui Boaz faz os dois tipos de resgatador, resgatar a propriedade e resgatar também Ruth casando com ela. Esse aqui, irmãos, é o caráter do resgatador, e nós vemos aqui, irmãos, em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele eleva a teologia da redenção muito mais do que nós pensamos. Ele diz que tudo é nosso. Jesus é de Deus, nós somos também de Jesus. E agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E o Senhor, irmãos, preparou o nosso resgate, não somente a nossa salvação do pecado, salvar-nos da ira de Deus, mas Ele também, irmão, nos resgatou. Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra para os seus filhos habitarem. Que grande privilégio nós temos neste resgatador, neste redentor. Eu quero fazer aqui, irmãos, algumas aplicações para nós nessa noite, nesta passagem. Nós vemos aqui, irmãos, que Ruth representa os verdadeiros discípulos de Jesus, de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Mestre. Ela tinha feito esse compromisso com Deus e também com Noemi, quando estavam a caminho de Belém. Sua vida demonstrou que ela de fato recebeu o chamado eficaz do Senhor. Paulo diz que as pessoas demonstram que são eleitas de Deus quando elas são revestidas de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de mansidão. E é isso que nós vemos no caráter de Ruth. Mas por outro lado, irmãos, há uma nota muito triste, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, onde o apóstolo Paulo elenca 18 marcas de uma pessoa não salva. Inclusive, eu quero destacar aqui 3: amantes de si mesmo, ingratos e avarentos. São marcas de pessoas não salvas. E aqui nós vimos, irmãos, que Boaz olha para a Ruth e diz: você é uma mulher virtuosa, porque você não é amante de si mesmo. Você poderia casar com qualquer rapaz se você quisesse, mas você preferiu a mim, porque você ama a sua sogra, você está negando os seus direitos que você tem. E ela também não era ingrata, e ela também não era avarenta. Isso é a marca do salvo, irmãos. Não ser tudo isso que o apóstolo Paulo está falando, amante de si mesmo, ingratos e avarentos. E nós, ao sermos revestidos de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de mansidão, precisamos substituir essas 3 marcas aqui, que o apóstolo Paulo diz: amante de si mesmo, ingratos e avarentos. Mas quem pode substituir isso aqui? Nós mesmos? Não. Nós não conseguimos. O homem natural não consegue isso, somente Deus. E podemos ver também aqui, irmão, que o verdadeiro descanso e proteção são encontrados somente no Redentor. Ruth tinha várias possibilidades de casamento, que a olho humano era melhor que Boaz. Rapaz jovem, bonito e rico. Mas o que adiantaria isso se o rapaz não é o resgatador? O que adiantaria isso? Era casar com esse rapaz. Ninguém, irmão, terá descanso, paz e proteção fora do Redentor. É por isso que Deus abriu os olhos dela e disse: não, é Boaz, ele é o resgatador,
Ele é o Redentor. E concordamos, irmãos, com o profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 9. A salvação vem mesmo do Senhor. E o que vemos aqui, irmãos, até aqui nesse grande enredo da providência de Deus, envolvendo Noemi, Ruth e Boaz, podemos afirmar seguramente, irmãos, que a fé sempre vem acompanhada com a ação. Sempre. Nunca, irmãos, a fé vem sozinha. Aquele que tem fé age confiando na providência de Deus. Havia, assim, uma providência oculta de Deus na vida deles, que tudo ia culminar no estabelecimento do plano de Deus na vida do Redentor, Cristo Jesus.